Eu quero trazer os meninos aqui, porque tem muitas coisas nesse trecho, a gente vai revê-lo logo mais, mas isso me surpreendeu. Para mim era cristalizado que, politicamente, o Lula era a única chance que Dilma tinha. Muita gente na esquerda, né, toda vez que se fala em golpe, muita gente na esquerda trata dessa forma, o próprio Lula vem tratando dessa forma aqui, ele não usa isso e ele dá a dimensão da clareza política que Lula tinha sobre a situação de Dilma Rousseff. Para quem acompanha a política muito de dentro, era sabido que, apesar de todo a história da pedalada, presidentes cometeram antes e provavelmente cometerão depois de Dilma Rousseff. O que ela perdeu foi as condições políticas de pilotar o governo. Não havia nenhuma boa vontade. Eu tenho uma cena que espelha muito, eu adoro contar essa história aqui, não sei se eu já contei no 360, que é a de um parlamentar lamentando ali, já com o processo aberto. Então, era preciso frear a Câmara dos Deputados, impedir que a Câmara dos Deputados tivesse São 327, Yuri, votos, não, é isso? 354, não é? Para a abertura de impeachment. São 2 terços. 27. Checa aí enquanto você olha. Bom, o fato é que se estava nesse processo de buscar apoios, impedir que as pessoas votassem pelo impeachment. E esse deputado estava muito chateado e se lamentando porque ele havia reunido um grupo grande de parlamentares para ir ao Palácio do Planalto e na volta ele estava lá, as pessoas perguntaram o que foi, deputado. Poxa, ele falou, gente, eu tive o maior trabalho a convencer os deputados a irem lá e quando nós chegamos lá, a Dilma não sabia o nome de ninguém. Isso é uma característica da política experimentada, né? Você pode ter todas as ressalvas merecidas ou não, a Michel Temer, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso. A máxima é você não pede nada a alguém que você não saiba nem o nome, né? Então, ele estava levando lá para que ela pedisse que não votassem pelo impeachment e ela não havia... essa miudeza da política nunca coube muito bem no figurino da Dilma Rousseff. E o Lula, nesse momento, ele passa ali, pela primeira vez, eu diria, a clareza que ele tinha do momento político dela. Eu pergunto, né, o senhor acha que essa gravação, a divulgação dessa gravação e a posterior ordem que impediu o senhor de ser ministro da Casa Civil sepultou as chances do governo de sobreviver? E ele responde, olha, alguns acreditam que isso, ou seja, mudou a situação, né? Mas eu, na verdade, acho que o governo tinha entrado numa situação tão delicada que era impossível voltar. Leandro Rezende. Dani, é um documento histórico, né? Porque, pelo menos, eu também tinha essa percepção de acompanhar o processo de impeachment à época, né? Tinha muita gente no PT que atribuía a divulgação do áudio do Bessias, né? Daquele áudio que foi divulgado, gerou uma manifestação quase que instantânea de gente pedindo o afastamento da Dilma. E a posterior decisão do ministro Gilmar Mendes impedindo que o Lula tomasse posse como ministro da Casa Civil, como a pá de cal, né? Era a última tentativa de evitar o impeachment, era colocar o Lula, que é muito mais afeito a esse jogo da política e que, por certo, né, saberia ali o nome dos parlamentares. Essa história acho que é bem ilustrativa de tudo que a gente ouviu das diferenças dos governos Lula e Dilma. Mas é um documento histórico porque essa avaliação vinda da boca do presidente da República de que, mesmo a chegada dele lá no Palácio do Planalto, no Ministério da Casa Civil, não reverteria a situação, de fato, me parece que coloca a história do processo de impeachment num outro lugar, né? Claro que, enfim, isso é tarefa aí dos historiadores, né? De quem se debruça efetivamente a contar o que foi esse período da história do Brasil, mas me parece que é uma declaração que a gente ela nasce já, né? É de hoje como incontornável, né? Porque é um ator dos mais importantes, que é lido por uma parte dos envolvidos na história como uma pessoa que poderia virar o jogo a favor da então presidente da República, dizendo que mesmo com ele lá a coisa não daria certo. E aí, só para rapidamente, né, trazer isso, a bancada do MDB, do Michel Temer, na época, ela era liderada pelo Leonardo Pisciani, ele era o líder do MDB na época, e ele era uma pessoa que era contra o impeachment da Dilma e tentou ali até
um certo tempo, convencer a bancada a não votar a favor do impeachment. E ele, lembro de uma entrevista que ele me concedeu dizendo isso, que a chegada do Lula poderia virar esse jogo, né? Que o Lula poderia ter virado esse jogo a favor da ex-presidente. Uma prova aqui que eu me recordei de que como isso era efetivamente discutido, né? Que o Lula lá poderia virar esse jogo a favor da então presidente. E hoje, com a distância do tempo, ele diz que a coisa não seria possível, Dani. Ô, Yuri, antes são 342 votos isso. na Câmara, isso. Deixa eu explicar meu número. Juntei as duas coisas, o Senado e a Câmara. Antes da gente seguir, eu vou pedir para rodar de novo a sonora, porque eu realmente acho que contraria muito da análise que se faz, né? E mostra um pouco como, quando a gente diz que a política... que o próprio PT sabia que havia perdido a base de sustentação do governo, né? E que isso incomoda muito uma parte da esquerda, que seja, né? Fica claro, fica cristalino, o mais arguto e neste dia de hoje, né? O mais poderoso político de esquerda do Brasil, é dele o diagnóstico. Olha só, de novo, Luiz Inácio Lula da Silva. O governo estava numa situação tão delicada que eu acho que era impossível de virar. Dá uma olhada de novo. Eu quero pensar um pouco, o senhor falou do Moro, depois quero saber como o senhor... Eu não citei o nome do Moro. Não, aqui. eu estou citando. E da Força Tarefa, os dois personagens estão agora no Congresso, entraram formalmente para a política. Mas eu quero trazer de novo essa questão de que, se houve erro, eles não erraram sozinhos. Por exemplo, eu tenho a impressão, e aí o senhor pode me dizer se o senhor tem a mesma impressão, que no dia em que houve a divulgação daquele áudio, em que a Dilma está falando com o Messias e diz, olha, eu vou pedir para você levar, tá aqui o papel para o Lula assinar, etc. e tal. No dia em que aquilo foi divulgado, a minha impressão é que a Dilma Rousseff perdeu qualquer chance que ela tinha de evitar o impeachment, politicamente. Porque isso culmina com a sua não chegada na Casa Civil por uma decisão do ministro Gilmar Mendes. O senhor acha que essa decisão mudou o curso desse processo? Olha, alguns acreditam que mudou. Eu, na verdade, acho que o governo tinha entrado numa situação tão delicada que era impossível voltar. E eu dizia para Dilma naquela época que não era possível ter dois presidentes dentro do Palácio do Planalto. Aquilo foi feito para um presidente, não foi feito para dois. Por isso é que eu tinha recusado veementemente a não participar do governo, sobretudo na Casa Civil, porque eu acho que a gente iria atrapalhar. Eu dizia para Dilma, eu fico imaginando como é que você vai me dar uma bronca sentado na mesa, você presidenta e eu ministro. Então não vai dar certo. Mas ela insistiu. Eu tomei a decisão de aceitar, depois de uma conversa com o Nelson Barbosa, que ia se mudar a política econômica. Sabe? E quando eu fui para o aeroporto, ela mandou o papel para eu assinar. Tá, que isso foi gravado, foi um crime a gravação dessa coisa, a publicação foi mais um crime, mas isso já passou também. Isso já faz parte da história. Sabe, os historiadores vão escrever muita coisa a respeito disso. O que eu preciso, Daniela, é ter muita tranquilidade, muita. Você não sabe o esforço que eu faço para ter tranquilidade, para tentar consertar esse país. Você não tem noção como é que esse país foi encontrado. O Alckmin tem divulgado em alguns lugares a situação que nós encontramos no país. Eu vou te dar um dado. Eu hoje vou participar de um ato em que eu vou repor as bolsas do MEC. Sabe, para CNPq, CAPES e bolsa do MEC. Ou seja, nós vamos colocar 2 bilhões e 400 para financiar bolsas que muitas estavam sem ser pagas, muitas a partir de 2013 e algumas a partir de 2010. Então, nós vamos reestruturar para garantir à universidade brasileira, ao cientista brasileiro, aos estudantes brasileiros, o mínimo direito de dignidade que esse país tinha perdido. Você vai que ontem eu fui inaugurar o Minha Casa Minha Vida, nós temos 186 mil casas abandonadas. Ontem nós fomos num lugar e passamos para tirar fotografia em outro lugar de casas que o mato tomou conta. Um país que tem um déficit habitacional. Então significa que esse país não foi governado. E aí entra a questão pessoal, sabe, da Lava Jato, que a história vai contar.
Sabe, quem delatou que roubou foi preso. Agora, o que eu acho é que teve uma enganação da sociedade brasileira como jamais eu tinha visto no Brasil. Eu nem condeno a imprensa. Eu nem condeno a imprensa porque houve um acordo antes de começar o processo com a imprensa. Houve um acordo. Eles tinham em cada jornal uma redação, um responsável. Sabe? Então, quando a matéria chegava, divulgava como se aquilo fosse verdade, sem nenhum questionamento. Sabe? Então, por isso é que eu resolvi brigar politicamente. Eu digo sempre o seguinte, se eu tivesse contratado um advogado bom, extraordinário criminalista, possivelmente eu não tivesse tido o sucesso que eu tive. Tá? Porque as decisões das brigas minhas, nenhuma foi jurídica, todas foram políticas. Vou trazer agora o Yuri Pita e o Leandro Rezende. Yuri, tem muita coisa para se comentar nesse trecho, porque Lula cita várias questões. Eu queria que você me dissesse por onde você quer começar. Por exemplo, muita da preguiça que o mercado tem hoje é pelo legado da economia do PT no governo Dilma, que fez uma gestão econômica muito diferente da de Lula. Lula teve o pragmatismo como marca de seu governo primeiro e segundo mandato. Dilma entra com uma mão intervencionista. Ou seja, vem um choque no preço dos combustíveis, segura, como? Fazendo a Petrobras arcar com a diferença. Vem um choque no preço da energia, segura, como? Desequilibrando o setor elétrico. Não, os juros do cheque especial do cartão de crédito não pode. Como? Mão do governo. Então, muita coisa ali. E aí ele diz que ele foi, primeiro, radicalmente contra a ideia dele assumir ministro da Casa Civil, que era vendido naquela ocasião como a boia de salvação do governo Dilma, e dois, então que ele só aceita porque ela, insistiu, e que ele conversou com o Nelson Barbosa, e o Nelson Barbosa garantiu que haveria uma mudança na política econômica, para a gente ver um pouco como a grita de hoje se estabelece muito em função do que aconteceu naquela época. Sem dúvida, Dani. Eu vou puxar mais pelo lado político, que é a nossa seara, porque o lado econômico, de fato, ali já estava contratada a recessão, já havia ali uma dificuldade bastante grande do governo Dilma, porque além de ter perdido as condições políticas no Congresso Nacional, a eleição de Eduardo Cunha e o governo daquela época atribuía muito das dificuldades econômicas à pauta bomba do Congresso Nacional. Basta lembrar que, por exemplo, o fator previdenciário, que ajudava a conter um pouco dos gastos da Previdência, foi derrubado naquele ano de 2015 e teve um impacto significativo não previsto nas contas do governo. Tinha toda aquela queda de braço, Joaquim Levy, ministro da Fazenda, etc, etc. Mas acho que do aspecto político do que Lula faz dessa avaliação de como estava o governo lá em 2015 e 2016, da inevitabilidade do impeachment, pelo que ele diz, a situação era irreversível, trazendo para agora, lembrando que são dois presidentes que foram eleitos com as menores margens de vantagem em relação aos seus adversários. E também eleitos, naquela época, o Congresso, principalmente a Câmara, se a gente pensar a chapa que era enorme, daquele reelegeu Dilma e Michel Temer, e depois ficou em frangalhos, a ponto de não ter os 171 votos que precisava para barrar o processo de impeachment, né? Eram necessários 342 deputados na Câmara e não 354, 54 eram senadores para continuar o processo de impeachment. Então, me parece claro que ele tem muita consciência do cenário, do quanto é importante a articulação política. Sempre teve, mas a experiência de 2016 e essa frase de que naquela altura Inês era morta, me deixa, jogando para frente para o atual governo, explica muito de todos os cuidados que o governo teve na reeleição de Arthur Lira, na reeleição de Rodrigo Pacheco, na montagem do ministério com vários partidos sendo contemplados e na forma de cobrar esses partidos a entregarem os seus votos no Congresso Nacional. Acho que é uma frase marcante pelo histórico e pelo que ela prenuncia daqui para frente. E aí fica um alívio para os ministros palacianos. Quem tem que resolver a situação política é presidente da República, não é ministro nem de articulação política nem de Casa Civil.
Ô Leandro, para fechar, né, Lula fala, a Lava Jato contou a maior farsa, né, da história, a narrativa mais farsesca da história do país. Não são novas as críticas do ex-presidente, mas eu chamo a atenção para o comecinho desse trecho, porque Lula estava falando sobre o assunto, tá? Eu engatei um pedaço ali para análise, inclusive, de judiciário, né, e estava lembrando um pouco de como o Supremo contribuiu para o processo que ele critica tanto. Então, estava ali falando, olha, a Lava Jato não errou sozinha. Eu falo, bom, falando aí do Sérgio Moro, aí ele vem, eu não citei o Sérgio Moro. Eu falei, não, eu citei. Quer ver? Dá uma olhada. Solta para mim, Edu, esse comecinho, já pode me deixar aberta que eu vou só chamar a atenção para essa reação que foi assim, na lata, olha só. Pensar um pouco, o senhor falou do Moro, depois quero saber como o senhor... Eu não citei o nome do Moro aqui. Eu tô citando. Olha aí. E da Força Tarefa, os dois personagens estão... Eu digo, não, eu tô citando. Ele fala, eu não citei o Moro. Ele se refere à Força Tarefa, pode voltar para cá, Edu. Ele se refere à Força Tarefa e fala aquele cidadão, que já mostra um pouco como ele usa essa palavra, né? E nem de usar, nem o mencionar o nome, ele quis mencionar, mas mostra que esse período, de fato, tem uma marca ali e que... A impressão que fica no final da resposta, Lula diz, né? Eu vou abrir aqui para a gente a minha íntegra, para a gente poder trazer aqui para vocês a análise. No final da resposta, o Lula diz, o que é importante agora é a gente entender como a gente vai recontar essa história. Os historiadores vão entender, vão escrever muita coisa a respeito disso. O que eu preciso é ter tranquilidade, muita tranquilidade. Aí, Leandro, a percepção de que reescrever esse período ainda é uma meta do Luiz Inácio Lula da Silva. Dani, existe um caráter nesse governo, né? Além de lidar com os desafios todos que o país tem, terceiro mandato do Lula, retorno do PT ao poder. Além disso tudo, tem uma questão pessoal que me parece, isso teve contido na campanha do Lula e aparece, vez ou outra, apareceu agora nesse caso na entrevista, né? Que é de recontar a própria história, né? Do Lula fazer um acerto de contas com a sua biografia, que tem no Sérgio Moro e na Lava Jato seus principais antagonistas, né? Não foram poucos os embates e aí até eu tinha reparado, né, nessa coisa dele querer demarcar, do Lula querer demarcar logo que você que trouxe o nome do Sérgio Moro para a conversa, embora, enfim, o Lula já tenha feito várias críticas nominando o ex-juiz, agora senador da República, mas aí me pareceu uma coisa de não querer personificar no Moro o seu adversário de agora, né? Porque agora eles estão em estágios, em momentos diferentes. O Moro se tornou, de fato, um político, né, um político de oposição a Lula e nominar, né, chamar o Moro, se fosse o próprio Lula chamando, daria para o senador uma grande estatura nessa largada de governo, né? E aí vira material de rede social, vira coisa de, olha, o Lula está me nominando como seu adversário, isso gera um engajamento. De repente, pode ter sido por aí, mas tem um componente, acho que essa resposta que ele te concedeu, ele traz muito isso, né, de reconstrução da sua biografia, né, no Lula querer reconstruir a sua biografia e recontar o que aconteceu na Lava Jato. Não se nega o Petrolão, né, isso, enfim, tem tantos delatores, essa história acho que ela já está contada, mas é de um ponto de vista ali pessoal, dele querer colocar para a história de que foi vítima de uma perseguição política. Isso é um esforço de retórica, um esforço político, mas, e até ele faz um elogio ali ao Zanin, né, advogado dele, dizendo que se tivesse contratado um criminalista conhecidíssimo, e tantos, né, que orbitam o PT, não teria tido o sucesso que teve. Um elogio ao advogado dele, Cristiano Zanin, que no fundo acabou ali, depois das mensagens reveladas pela Vaza Jato, né, depois de tudo, acabou conseguindo colocar o Lula com os seus direitos políticos e, enfim, abrindo caminho para que ele voltasse a ser presidente da República. E é essa história toda que o presidente quer contar agora, a partir do seu ponto de vista, ele controlando a narrativa. Dani.